Bem-vindos todos, espero que estejam gostando do conteúdo. Bom, hoje vou ter o prazer de retomar o Perguntas e Respostas, mais um vídeo, na verdade 3, ou uma pergunta que eu vou responder em 3 vídeos, porque vale a pena, acho que ela se desdobra em 3 vídeos. Então, agradeço a quem perguntou, a Cristina, que eu já conheço há algum tempo, que acompanha o canal, curte os vídeos, comenta, obrigado. Espero que todos façam isso, a ideia é essa, né? Responder as dúvidas é o que eu chamo de terapia em casa. Bom, a pergunta é a seguinte, é um comentário no vídeo sobre suicídio, aconselho a ver, um tema muito importante. Bom, vou fazer só a parte que é pertinente. Quero te pedir para abordar o transtorno de personalidade histriônico, na verdade está escrito errado, deve ser o corretor. E a demência precoce. Os dois não são a mesma coisa, mas é justamente entender como pode se dar os dois concomitantemente. Bom, por que eu vou responder em 3 vídeos? Primeiro que tem 2 perguntas aí. Transtorno de personalidade histriônico e a demência precoce, que na verdade é um nome anterior da esquizofrenia. Mas antes disso, é importante falar sobre diagnóstico psiquiátrico. E esse primeiro vídeo é sobre isso. O diagnóstico psiquiátrico é algo complexo, porque não tem um exame clínico que você vai lá, mede o sangue, ou mede a pressão, um aparelho, que você faz e detecta o quadro psiquiátrico ou o transtorno psiquiátrico. O diagnóstico psiquiátrico ele se baseia única e exclusivamente, entre aspas, ok? Na avaliação do profissional, quer dizer, qual a ferramenta de trabalho do psiquiatra? Ele mesmo. A percepção dele, o estudo dele, o conhecimento dele. E o contato com a pessoa. E a avaliação de uma série de características através desse contato. Que a gente chama de exame psicopatológico. Tem vários itens, né? Porque a gente vai avaliando se estão alterados desde mais objetivos a mais sutis. Apesar disso, os exames complementares, exames de sangue, eventualmente de imagem, de urina e outros tantos, são fundamentais ao diagnóstico psiquiátrico. Por quê? Porque o diagnóstico psiquiátrico só se dá na ausência de um quadro clínico, orgânico, físico, que não possa ocasionar aqueles sintomas. Senão, ele é um quadro orgânico. Inclusive, isso é previsto lá na Classificação Internacional das Doenças, no quadro, no rol das doenças psiquiátricas. Porque se tem um quadro orgânico, não adianta você só dar medicação psiquiátrica, embora seja necessária, para controlar os sintomas. Você tem que tratar a causa orgânica de base. É interessante isso, né? O diagnóstico é eminentemente clínico, mas é essencial excluir outras doenças, ou seja, há necessidade de exames. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, pô, não tem um exame que faça? Não, não tem. É este. Então é subjetivo na medida que depende da avaliação de um sujeito para isso. Ok? E aí é que se questionar o que é subjetivo, o que é objetivo. Não vamos entrar no mérito. E qual que é a grande questão do diagnóstico psiquiátrico? Todos os quadros psiquiátricos, eles são síndromes. O que são síndromes? São conjuntos de sinais e sintomas que foram agrupados dentro de certas características semelhantes que descrevem situações semelhantes, que, portanto, têm tratamentos semelhantes. Por exemplo, a depressão, um conjunto de sinais e sintomas. O que são sinais? Aquilo que o médico vê. Sintomas, aquilo que a pessoa que está buscando ajuda relata. Ok? A depressão tem tristeza, desânimo, uma certa apatia, que é a pessoa mais amuada, choro, insônia, falta de apetite, aumento, falta de sono, aumento. Ok, conjunto semelhante, pode ter uns, não ter outros, e assim vai. E todos esses quadros se beneficiam do uso de antidepressivos. Ok? Mas qual que é a grande questão? Os diagnósticos psiquiátricos nem de longe abarcam a complexidade do humano. O humano transcende a eles. Quando esses quadros foram descritos há 30, 40, 50 anos atrás,
como por exemplo a demência precoce, que é o nome da esquizofrenia lá no começo, há mais de 100 anos talvez, eu não me lembro direito, confesso que minha memória não está das melhores, hoje chama esquizofrenia. No vídeo próprio eu explicarei sobre isso. Talvez os quadros fossem muito delimitados dentro disso, fosse difícil uma pessoa com um quadro depressivo ter sintomas que fugissem disso. Mas, nesses 30, 40 anos, vocês hão de concordar comigo, a vida mudou muito. E o ser humano talvez também tornou-se mais complexo. Então não é incomum hoje você ver pessoas com 3, 4, 5 diagnósticos concomitantes. Então é perfeitamente possível, embora questionável, eu trabalho de uma outra forma, vocês sabem, para tentar descrever aquilo que está acontecendo com aquele humano. Eu brinco, né, que eu não trabalho com diagnósticos. Lógico, eu sei falar isso, aquilo, tal, mas o foco para mim está por trás, atrás do diagnóstico. Como na frase da terapia, da Dharmaterapia que eu postei esses dias. Não há enfermidades, há enfermos. A depressão é uma enfermidade, eu vejo a pessoa por trás dela, a complexidade do indivíduo. Isso é um lance que a psicoterapia me traz, o olhar psicoterapêutico. E aí o diagnóstico se dissolve um pouco, a importância dele, a hora que você entende o mecanismo por trás do qual o diagnóstico é uma consequência. O que não quer dizer que eu não use remédios também. Não lance mão, afinal são um recurso fantástico e muitas vezes necessário e essencial. Para um determinado momento, eles são o que há de melhor, não há a mínima dúvida. Questão que para outros momentos, não são as melhores opções, existem outras, ok? Falo sobre isso na Dharmaterapia. Então, o importante é olhar o humano por trás do diagnóstico e não tanto o diagnóstico. Embora você consiga juntar em categorias diagnósticas. E hoje há uma certa banalização do diagnóstico. As pessoas sentem tristeza e falam que estão deprimidas. A pessoa um dia está de um jeito, outro dia está de outro, é bipolar. Tem um vídeo sobre transtorno afetivo bipolar, assistam, que eu explico isso. Não é. O diagnóstico psiquiátrico é muito mais complexo que isso. E exige muito mais cuidado que isso. O autismo, por exemplo, está sendo dito numa série de situações, e eu brinco, né, que as pessoas avaliam o autismo pelo que as crianças têm de autista, mas para mim o que faz a diferença é o que a criança não tem de autista. Uma criança com bom contato social, afetivo, ser nomeada de autista é algo estranho, porque o autismo pressupõe uma dificuldade de interação. E as pessoas olham só o isolamento, a questão com os alimentos e outras características. Por exemplo, ok? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que está muito comum no mundo de hoje, muito propagado, também merece ressalvas. Tem um vídeo, é um livro chamado Saving Normal, que é um estudioso, um pesquisador americano, não vou lembrar o nome, que ele participou do comitê de formação do DSM-5, Manual Americano de Classificação das Doenças Psiquiátricas. E ele questiona por que acontece. Para tentar acompanhar a complexidade do humano, vão surgindo inúmeros outros diagnósticos para tentar descrever o que está acontecendo. E não descreve. Então há que se questionar o diagnóstico psiquiátrico. Até porque ele não é determinista. Mas falaremos sobre isso nos próximos vídeos. Aproveite. O próximo é sobre transtorno de personalidade, especificamente histriônico, que é uma coisa muito questionada, muito discutível, cheia de nuances. E depois sobre a esquizofrenia, demência precoce. Espero vocês.